Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha aí, que recebeu esse link por um parente, um amigo. Por favor, pega esse link aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Abençoe outras vidas, eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração nessa noite. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14. Tiago 2, 14, diz assim. Tiago 2, 14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, te louvamos por tua palavra. Bom Deus, que o Senhor possa vir sobre nossas vidas nessa noite, trazendo alívio sobre o nosso espírito abatido, trazendo restauração ao espírito desanimado, avivando aquele que está adormecido. Nós te pedimos que a tua palavra em nós, assim como os discípulos no caminho de Emaús, enquanto ouviam a tua palavra, diz a Bíblia que o coração deles queimavam. É o nosso desejo nessa noite, Senhor, sermos arrebatados na tua presença, para sentirmos o calor do teu Espírito em nós, sentirmos o frescor da água do rio de Deus, pairando sobre nossa realidade de vida, trazendo cura, libertação, transformação sobre nós. É tudo que nós precisamos e te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, o livro de Tiago, o apóstolo Tiago, ele escreveu com o intuito de preparar os irmãos para a vida cotidiana. A carta de Tiago, ela é escrita com o seguinte objetivo: preparar os irmãos para a vida cotidiana, para o dia a dia. Uma vez que tiveram um encontro com Jesus, agora os discípulos, agora os filhos e filhas de Deus precisavam receber conselhos para andarem no caminho que Deus queria que eles andassem. E Tiago foi este homem usado por Deus para mostrar de uma forma simples e prática como que nós, uma vez tendo Jesus em nossa vida, como que deve ser a nossa maneira de viver, como deve ser o nosso dia a dia como cristãos. E é lógico que se você ler o livro de Tiago, você vai encontrar mais muitas coisas práticas para o seu dia a dia. E eu até te aconselho, se você ainda não leu a carta de Tiago, leia. Você vai ser muito edificado. Muitos princípios importantíssimos, os quais nós acabamos de ler aqui, dentre os quais esse é um tema muito interessante. Tiago fala
de dois tipos de fé: a fé viva e a fé morta. Ele traz diante do leitor essa realidade, a realidade da fé, como experimentar, como exercer a fé. Talvez quando você lê esse texto, talvez você pense assim, mas esse texto, Samuel, não entra em contradição com o que Paulo diz, que ninguém será salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. É interessante eu frisar esse texto que Paulo diz, irmãos, para que a gente parta daqui, porque na verdade a Bíblia não está entrando em contradição, Tiago não está contradizendo o que Paulo estava falando. Pelo contrário, na verdade, Tiago estava reafirmando um outro ponto sobre o que é a fé. Paulo, quando ele tratou das obras, ele disse assim: ei, as tuas obras não te salvam. E para que isso? E é claro, Paulo estava falando da salvação. A salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser angariada. Eu não consigo ser salvo pelo meu merecimento, pelo meu trabalho, pelas minhas obras, porque a salvação vem pela fé, mediante a graça de Deus. Então todos nós somos salvos pela graça de Deus. Sendo assim, eu posso ser uma boa pessoa, eu posso ter atitudes legais, mas se eu não crer em Jesus, se eu não estiver, se eu não ter Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não serei salvo. Porque não é pelas minhas obras, não é pelas minhas qualidades, mas sim pela minha crença em Jesus. Se o meu coração está diante de Jesus, submisso a Jesus, então eu tenho a oportunidade de ser salvo por Ele. Por isso, a minha obra não pode me salvar. Isso Paulo estava dizendo. Agora, Tiago não está falando desse conceito da obra para salvar, mas está falando da obra como um resultado da minha fé em Jesus. Entenda isso, queridos. O que Tiago está falando aqui não é de uma causa, mas está falando de uma consequência. Amém? Tiago não está falando da causa, não está dizendo assim, você precisa fazer uma obra, você precisa fazer obras boas para você ser salvo. Tiago não está falando isso, pelo contrário, Tiago está dizendo assim, ó, porque você é salvo, porque você é salva, aí sim, você então deve demonstrar a sua fé através de atitudes. Em outras palavras, as suas ações, o seu comportamento precisa ser coerente com a sua fé. Amém, amados? Então o que Tiago está querendo dizer é sobre esse aspecto. E ele então avalia a situação e coloca aqui o primeiro ponto. Ele fala assim, meus irmãos, se tiver alguém dentre vocês passando uma necessidade de roupa, ou então até uma necessidade de um alimento cotidiano, aí você vai virar para ele e vai falar assim, ô meu irmão, vai em paz, que o Senhor abençoe, que você se farte, ou seja, enche a barriga, que você se vista. Contudo, você não faz nenhuma ação para que essa pessoa esteja vestida, ou para que essa pessoa se alimente. Aí ele fala assim, que proveito há nisso? Da mesma forma, a fé sem obras, ela é morta. A fé morta. Entenda, irmãos, que Tiago está falando, não é que a pessoa não tem fé, mas está dizendo que a fé desta pessoa está inoperante, está em um estado vegetativo. A pessoa tem fé, ela acredita, mas é uma fé morta, é uma fé que não produz resultado, é uma fé que não produz nenhum tipo de crescimento mútuo. Quer um exemplo? Lembram dos discípulos dentro do barco, atravessando aquela tempestade? Diz a Bíblia que Jesus dormia na ponta do barco, e de repente aquela tempestade começou a inundar o barco, e aqueles homens que eram pescadores experientes, agora começam a tentar tirar a água de dentro do barco, e nessa tentativa tão fracassada não conseguem, o barco cada vez mais se enche d'água, ao passo que eles vão lá e acordam Jesus, balançam Jesus e acordam Jesus. Qual é a primeira palavra de Jesus para eles? Jesus, após acalmar a tempestade, cessar os ventos, ele vira e fala assim, por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Veja, aqueles homens tinham fé,
Até porque eles estavam seguindo a Jesus. Então eles criam em Jesus. Mas percebam que a fé deles é inoperante. A atitude que eles deveriam ter é: no nome de Jesus, que essa tempestade cesse. No nome de Jesus, que este vento se acalme. Mas o que eles fazem? Eles perdem a cabeça e eles começam de uma maneira muito desordenada tentar tirar a água do barco. Tentar pelo seu próprio esforço. E a palavra de Jesus para eles, o ensinamento de Jesus para eles é: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão, deixam que a fé de vocês seja tão inoperante? Veja, irmãos, que a sua fé e as ações da sua fé não estão conectadas somente com o aspecto que Tiago está dizendo aqui, sobre alimentar o faminto ou vestir aquele que está sem vestimento. Mas vai muito mais além. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas orações você não fez por causa da timidez? Quantas orações Deus não ouviu porque a sua fé foi tímida? Porque a sua fé não foi colocada em prática. A obra é muito mais do que uma ajuda a terceiros, mas a obra é você ter uma ação, é você ter um comportamento coerente com a sua fé. Sabe, irmãos, quando você vê algo que humanamente falando seja impossível, seja difícil, mas você olha para essa situação e você não clama a Deus, você está se tornando, eu estou me tornando semelhante aos discípulos dentro daquele barco, tímidos, de pequena fé. Não significa que não tenhamos fé, mas significa que a nossa fé está inoperante. Significa que a nossa fé e um incrédulo está a mesma coisa. Vocês compreendem isso, irmãos? E Tiago está dizendo assim: ei, uma fé que não é utilizada não faz sentido. Uma fé que não é colocada em prática, que não é demonstrada em ações, não faz sentido. Uma fé que não produz resultados, não faz sentido. Então veja, irmãos, Jesus, ele nos chama a uma atitude. O evangelho, o cristianismo é a religião da atitude, do comportamento, da mudança. Então não dá para eu dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas continuar na mesma posição, continuar do mesmo jeito, com as mesmas ações, com o mesmo comportamento. Uma fé de fato viva vai provocar mudança de comportamento. E se não tiver mudança de comportamento, o incrédulo vai olhar e dizer assim, Tiago dizendo, ele fala assim: ei, mostre a tua fé para mim sem obras, que eu vou te mostrar através das minhas obras a minha fé. Olha que interessante isso, irmãos. Alguém que pratica, que vai lá e faz, diz Tiago, em algum momento terá mais autoridade do que alguém que só professa, alguém que só acredita. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Você acredita em Deus, mas você não parou por aí. Sabe o que você fez? Você saiu da sua casa e veio para um culto adorar a Deus. Sabe o que é isso? Uma obra. Uma obra que demonstra a sua fé. Amém? Amém, amados? Do contrário, você poderia dizer assim: não, eu creio em Deus. Mas chegaria num momento como esse, você estaria lá na sua casa, assistindo um filme, assistindo a novela, mexendo na rede social. Talvez você diria assim: ah, eu creio em Deus. Mas, nos momentos que você deveria estar buscando a Deus, você simplesmente se omite. Sabe, essa obra, ela precisa demonstrar a minha fé. E é em toda a minha maneira de viver. Tiago falou sobre o alimentar o necessitado. E isso aqui é algo importante. Jesus, em Mateus, vai dizer o seguinte, que vai chegar um dia, que ele vai separar os bons dos maus. E naquele dia, os que ele colocar do lado direito dele vão dizer assim: Senhor, mas por que o Senhor não me escolheste? Aí ele vai falar assim para eles: porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive nu, você me vestiu. Quando eu estava preso, você foi me visitar. Quando eu estava enfermo, você foi lá me visitar. Esses, Jesus diz, vai colocar da minha direita. E os da esquerda, diz Jesus: por que o Senhor não me escolheu?
Aí Jesus vai dizer para eles: porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava preso, você não me visitou. Eu estava enfermo, você não me consolou, não me ajudou. Percebe, irmãos, que o que Jesus espera que alguém que crê nele é que faça ações em nome dele. Perceba que pessoas que estão nessas circunstâncias, fome, sede, nu, preso, enfermo, são situações adversas, são situações terríveis que o ser humano passa. E Jesus está dizendo: se você consegue perceber e você consegue exercer misericórdia para com tais pessoas, você estará fortalecendo e demonstrando a sua fé nele. Veja, não é essa ação que vai te salvar, mas é esta ação que está demonstrando, fortalecendo em quem você de fato acredita. Você acredita num Deus que é amor, então você ama o próximo. Você acredita num Deus que é misericordioso, então você exerce misericórdia sobre o próximo. Você acredita num Deus que cura, então você ora pelos enfermos, porque é a sua fé, então você coloca ela em prática. Mas a fé morta é a fé inoperante. São as ações que eu poderia fazer, mas não faço. São as coisas que estão ao meu alcance, mas que eu omito. E aí Tiago vai dizer, Tiago, se eu não me engano, vai dizer o seguinte, falar assim, ó: se você vê algo que você pode fazer de bom, mas não faz, nisto você peca. Se você vê algo que você poderia fazer, mas não faz, nisto você peca. Olha que interessante, irmãos. E me faz lembrar daquela historinha que Jesus contou do bom samaritano, lembram? Desceu um levita, desceu um sacerdote. E eles passaram do lado de um homem que havia apanhado, que havia sido assaltado. E este homem estava terrivelmente machucado. E aí passa o levita olha e não faz nada. Passa o sacerdote olha e não faz nada. De repente vem o samaritano, que as pessoas julgavam ser alguém que não era crente, alguém que não era tão bom, alguém que não era tão digno. Mas esse samaritano de Jesus foi lá, acolheu aquele enfermo, pegou ele, levou ele para o lugar para ser cuidado. Chegou lá, pagou a estadia daquele enfermo e virou para o dono do hotel e disse assim, ó: ei, eu vou te deixar aqui um crédito e se ele precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou passar aqui e vou acertar o resto que ele gastar. Um samaritano que todos julgavam ser um descrente, foi a pessoa que ajudou o necessitado. O levita, o homem do templo, o homem que adorava, o homem que cantava, o homem que louvava a Deus, não foi capaz de sentir a dor do outro. O homem que exaltava o Deus misericordioso não foi capaz de exercer misericórdia. O sacerdote era um intercessor, era o homem que ajudava o povo a se aproximar de Deus. Mas quando ele viu alguém que de fato precisava do cuidado, precisava dos braços, das mãos do Deus de amor estendido sobre ele, passou e fez de conta que não era nada. Uma fé morta, uma fé sem ação. Por isso, amado, ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você olhe para você e se julga como alguém de pequena fé. Alguém que tem uma fé minúscula. Mas deixa eu te falar uma coisa. A fé é como um músculo. E quando você começa a exercer essas pequenas ações, a sua fé começa a crescer à medida que você a exercita. Ei, então um conselho.
Talvez você se julga alguém muito descrente. Ah, não, a oração boa é a oração de fulano, de Beltrano. Minha oração parece que não é boa. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, não tem a ver com a sua oração ser boa ou ser ruim. Tem a ver com quem você é diante de Deus, como você se comporta diante do Senhor. Tem a ver se diante do fato real, da realidade da vida cotidiana, você tem escolhido ser o levita, o sacerdote, ou se você tem escolhido ser o samaritano. A sua fé será medida não pelo que sai da sua boca simplesmente. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu acredito em Deus. Não, mas entenda, a sua fé será medida pelas ações que você faz, pelas ações que você tem. Ei, meu amado, então, se são as suas ações, se mova na direção que Deus está, se mova na direção em que Jesus diz para você se mover. Às vezes nós olhamos e dizemos assim: ah, mas eu não sou como fulano. E não é para você ser como fulano, é para você ser você. Mas que você seja alguém que não deixa a sua fé ficar morna, ficar morta. Pelo contrário, faz com que ela cresça a cada dia. Ao contrário da fé morta, Tiago fala da fé viva, da fé que realmente move montanhas. E é legal, irmãos, que ele dá o exemplo de Abraão. Tiago cita o exemplo de Abraão para falar de alguém que tem essa fé viva. E quem é Abraão? Abraão, um dos patriarcas de Israel, um homem que viveu uma vida de renúncia para si e uma vida na dependência de Deus. Mas quando vocês olham para a vida de Abraão, você percebe que ele no início, ele vive numa comunidade onde que todos são pagãos, onde que todos não conheciam a Deus. E naquele ambiente, ele escuta a voz de Deus, irmãos. E Deus manda ele sair do meio da parentela dele e ir para uma terra que ele não sabia onde era. Deus só falou com ele: vai, porque eu vou te mostrar o caminho, vou te mostrar onde é. E este homem, em uma ação que muitos chamariam de loucura, muitos chamariam de insensatez, este homem sai para um destino que ele não sabia qual, mas ele sai, ele dá o primeiro passo, e a cada passo que Abraão dá, e ao longo da história, você vai ver isso lá em Gênesis, ao longo da história de Abraão, a cada passo que ele dá em direção ao destino, mais cheio de fé, mais cheio de convicção este homem fica. É legal, irmãos, que na história de Abraão, existem momentos que ele vacila, existem momentos que bate aquela dúvida, que bate aquela incerteza. E eu quero te falar algo nessa noite: na sua trajetória, na sua história com Deus, haverá momentos que vai bater aquela dúvida, haverá momentos que você vai falar assim: será que eu estou indo no caminho certo mesmo? Será que eu estou indo para a direção certa mesmo? Vai ter momentos que você vai ficar: poxa vida, será que o Espírito do Senhor está aqui comigo mesmo? Ei, Abraão, ele fez essa trajetória de vida com altos e baixos, mas o mais importante, e você precisa entender isso nessa noite, o que Abraão fez foi não parar de caminhar. Gente, muitas pessoas param no meio da trajetória, muitas pessoas desanimam, por quê? Porque vacilaram, porque duvidaram. Aí vem o sentimento de acusação, de culpa, de dívida, e dizem assim: ah, eu vou parar por aqui, por quê? Porque eu não sou digno, porque eu sou ruim demais. Quantas pessoas pararam no meio da caminhada porque se julgaram ser indignos? E deixa eu te fazer uma pergunta: quem é digno? Quem é merecedor? Diz a Bíblia que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não é só você, meu irmão, não é só você que tem fraquezas, não é só você que tem dias maus, não é só você que passa por momentos turbulentos. Ei, diz a Bíblia, todos pecaram e todos carecem da misericórdia, da graça de Deus. Abraão não desistiu, ele continuou caminhando, apesar das falhas, apesar dos defeitos, apesar das dificuldades. Este homem que diz Tiago, ele continua caminhando. Irmãos, este homem, a sua mulher estéril, ele estéril, não poderiam ter filhos. Melhor, a mulher Esther não podia ter filhos. E este homem passa uma vida
querendo desfrutar de uma grande nação, porque foi o que Deus prometeu para ele. Mas pensa, já era um homem de 70 e tantos anos e nada acontecia, já era um homem de 80 anos e nada acontecia, já era um homem de 90 anos de idade. E de repente, o milagre acontece na vida dele. Pensa, meu irmão, pensa você, minha irmã. A esposa, 90 anos. Biologicamente falando, não há nenhuma possibilidade normal, natural. É claro que Deus precisou rejuvenescer o ventre de Sara. É claro que Deus precisou mexer na estrutura biológica desta mulher. É óbvio que Deus fez um milagre ali. E agora esse casal desfruta de um filho, o nome dele é Isaac. A melhor festa que Abraão deu foi quando esse menino nasce. Algo lindo, algo maravilhoso. Mas de repente, irmãos, Deus, como Ele faz comigo, como Ele faz com você, Ele coloca este homem à prova. E a prova de Deus para ele foi: ei, pegue seu filho, leve lá no Monte Moriá, e lá você vai sacrificá-lo. Este homem, de maneira obediente, triste, é claro, mas de maneira obediente, faz uma trajetória, uma caminhada de 3 dias, até chegar ao Monte Moriá. Chegando lá, diz a Bíblia, que ele para a certa distância, deixa o servo que estava com ele, e sobe só ele e o menino, ao cume do monte. Chegando lá, eles levam a lenha, prepara o altar, e então o menino faz uma pergunta para ele: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? O menino não sabia que ele seria o sacrifício. Aí ele diz: pai, cadê o sacrifício? Aí o pai, que dentro de si estava prestes a cometer uma atrocidade, o pai vira e diz: filho, Deus proverá para si o cordeiro. De repente ele amarra o filho e coloca em cima daquele altar. E ele então pega o cutelo para assassinar o próprio filho. Quando ele levanta a mão, diz a Bíblia, que então o anjo do Senhor então interrompe. Diz: Abraão, pare. Porque agora, de fato, eu estou conhecendo o seu coração. Abraão, eu sei até onde você pode ir em submissão a mim, diz Deus para Abraão. E aí, no meio do arbusto, aparece um cordeiro, o qual ele pega e sacrifica no local do filho. É desse homem que Tiago está falando, irmãos. É dessa atitude. A atitude de um pai que vai até as últimas consequências para provar o seu amor a Deus. É claro, é óbvio que Deus jamais aceitaria um sacrifício humano. É claro que Deus jamais deixaria que um pai matasse um filho em nome de Deus. É claro que não. Isso aqui era um teste, era uma prova que Deus havia o colocado. E é nessa situação que Abraão, é o auge da vida de Abraão. É o último teste. É a última situação que Abraão passa. E diz Tiago que por este feito, por essa atitude, ele é conhecido como amigo de Deus. Ele é conhecido como amigo de Deus, porque um dia ele foi obediente, ao passo que quase assassinou o próprio filho. Mas percebam, irmãos, que esta ação de Abraão não é uma ação isolada na vida de Abraão. Não é, um dia Deus manda Abraão pegar o filho e sacrificar, e Abraão vai lá e faz. Não é uma ação isolada, e é isso que você precisa entender. Eu estou tentando te mostrar que Abraão, na sua história, ele foi caminhando entre altos e baixos, em situações menores, um pouquinho diferentes, um pouquinho maiores, e de repente, ele chega no auge, e o auge da sua vida é ver uma situação que para ele era impossível de fazer. E a sua fé foi crescendo à medida que os desafios foram aumentando. Uma fé viva, irmãos. É uma fé que, de grão em grão, é uma fé que,
de degrau em degrau. Sabe, às vezes as pessoas, irmãos, e eu vou usar essa expressão, as pessoas querem voar na lua achando que é queijo. Sabe, as pessoas querem sair do primeiro degrau e ir para o último, num passo só. E fazem isso com a sua espiritualidade. As pessoas querem ver milagres extraordinários, quando ainda não viram milagres simples. Sabe, isso tem muito a ver com a atitude que eu tenho. E por que muitos desistem no meio do processo? Por causa disso aqui. Porque querem fazer coisas que o Espírito ainda não está preparado. Quer ter ações que ela mesma... E lembra que Jesus diz? Ei, se você disser a esse monte e não duvidar no seu coração, assim acontecerá. Se você não duvidar no seu coração. E aqui entra um ponto. Quando o desafio é grande demais e você não está preparado para esse desafio, a primeira coisa que vai acontecer, você pode orar, você pode jejuar, pode fazer tudo, mas você duvida. Você até pode falar, mas você duvida. Então, aprenda a experimentar os milagres simples. Ei, aprenda a experimentar o milagre de dar comida ao necessitado. Aprenda a experimentar a visita ao enfermo. Aprenda a experimentar, sabe, essas coisas que vão mover a sua fé em direção a Deus. Aprenda a exercitar a sua fé através de ações pequenas. Irmãos, eu estou 14 anos andando com Jesus. Existem irmãos aqui que estão há muito mais tempo que eu. Vou me usar como exemplo. Existiam momentos na minha vida que eu já pensei em desistir por inúmeras vezes. Houve situações na minha vida que eu achava difíceis demais. Mas o que acontece é que a ação anterior havia me preparado para aquele momento. E geralmente é assim. Situações anteriores nos preparam para o momento que estamos vivendo agora. E o momento que você está vivendo agora vai te preparar para uma situação maior. E é assim a vida do cristão. A fé viva é uma fé operante, é uma fé cheia de atitude. E eu estou enfatizando isso porque não adianta eu dizer que eu creio em Deus, mas minhas ações disserem ao contrário. Não adianta eu dizer que acredito em Jesus, mas quando o incrédulo olha para mim, ele não vê isso. Quando o incrédulo olha para mim, ele vê alguém que é amedrontado, alguém que é tímido, alguém que é medroso. O incrédulo olha e diz assim: não, eu com minhas ações estou muito melhor do que ele. Eu não quero isso para a minha vida não, eu estou muito melhor. Por quê? Uma fé inoperante. Mas o desejo de Deus é que na nossa simplicidade, na nossa pequenez, a gente permita que Deus venha crescer através de nós, através de ações, através de atitude. Tiago diz: ei, por essa atitude, Abraão foi imputado por justiça de Deus, por causa de uma atitude, por causa de um comportamento. A fé dele foi revelada através de um comportamento. E eu quero te dizer, amado, talvez essa luta que você está passando, essa situação que você passa, e você diz assim: não vou dar conta. Deixa eu te falar uma coisa, você está nela, você está nessa tempestade, deixa eu te falar uma coisa. Ei, olhe para essa tempestade e faça como Jesus fez naquele dia: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Olhe para essa tempestade e perceba que aquele que permitiu que você estivesse nela é aquele que te dá poder e autoridade para fazê-la acalmar.
Jesus só disse aos discípulos: por que vocês são tímidos? Porque Jesus já havia os dado poder e autoridade para se sobrepor a aquela tempestade. Entenda isso, meu irmão. Se você está nessa tempestade, entenda isso. Você está nela porque Jesus já te deu poder e autoridade para vencer essa tempestade. Você só está nessa situação difícil porque o Deus Todo-Poderoso te deu poder e autoridade para estar aí. Então, por favor, glorifique a Deus através da situação. Como que eu faço? Tenha uma obra diferente, faça uma obra diferente, tenha um comportamento diferente. Se a situação requer oração, ore. Se a situação requer jejum, consagração, faça. Mas por favor, mova-se em direção a Deus. Mova-se em direção ao seu propósito diante de Deus. Não deixe que essa circunstância menospreze você, diminua você. Olhe para ela e perceba o quanto Deus é grande na sua vida. Golias era gigante diante de Davi, mas Davi olhou para o Golias e disse assim: o meu Deus é infinitamente maior do que esse gigante. Ei, o seu gigante tem um potencial enorme de mostrar como Deus é grande. É difícil a situação, irmão. Imagine quanto Deus é grande. Ei, esse gigante seu, você olha para ele assim, ó, dá até dor no pescoço. Deixa eu te falar uma coisa. Se está dando dor no pescoço, você olhar para o gigante, imagine que o seu Deus é infinitamente maior do que esse gigante aí. Amém? E esse Deus que permite que você esteja diante desse gigante, é o Deus que vai destruir o gigante. Mas a atitude requer um coração humilde, um coração submisso. E às vezes, irmãos, nós só não colocamos em prática a nossa fé, porque o nosso coração é orgulhoso. Porque o nosso coração não é submisso a Deus. É isso. Às vezes, o que nós chamamos de pequena fé, de timidez, na verdade é orgulho. Na verdade é prepotência. Os discípulos, eles não estavam simplesmente sendo humilhados, não. Mas o que Jesus está dizendo para eles: ei, homens de pequena fé, tem outro peso. Ei, por que vocês ficaram tentando resolver do jeito de vocês? Por que vocês ficaram tentando tirar a água de dentro do barco? Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tentando resolver nossas situações a partir da nossa capacidade. E Jesus está olhando para nós dizendo assim: ei filho, ei filha, por que você está tentando resolver do seu jeito? Por que você está tentando resolver do seu jeito? Se você poderia estar clamando a mim. Se você poderia estar me pedindo para te ajudar. E nessa noite, eu quero orar com você. A sua oração nessa noite não é só uma oração, mas é uma ação diante de Deus. É uma ação diante da situação que você está vivendo. E eu quero te convidar, sentado como você está, a clamar a Deus. Talvez a situação que você viva hoje requer não somente uma atitude, um comportamento de capacitação, mas requer uma atitude de dependência, de submissão a Deus. Curve a sua cabeça nessa noite e clame ao Senhor. Clame ao Senhor nesse momento. Clame ao Pai nesse momento. Tiago diz que não há proveito nenhum se você olhar para a sua volta e não perceber o cuidado de Deus e não ter atitudes coerentes. Paizinho Santo, nós estamos diante do Senhor, porque não há outro lugar que nós deveríamos estar, Pai. Nós estamos diante do Senhor porque aqui nós nos sentimos bem, nós nos sentimos confortáveis,
nós nos sentimos seguros, protegidos. Senhor, nós já desistimos por muito poucos, por muito menos. E nessa noite, nós lançamos nossas dificuldades diante do Senhor. Nós lançamos as nossas impossibilidades diante do Senhor. Nós desistimos, Pai, de tentar pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. E nós decidimos orar. Nós decidimos clamar nessa noite, Pai. Nós decidimos te pedir ajuda, socorro. Nós decidimos nessa noite estar diante de Ti, meu Senhor, e clamar por socorro. Como o salmista diz, Pai, eleva os meus olhos para o monte,